Aqui eu queria tratar com vocês de algumas questões que são fundamentais também para a compreensão da obrigação contemporânea e, claro, obviamente, para conectarmos a obrigação estrito sensu com outros institutos em todo o sistema. Mas vamos lá. Uma das questões que nós temos que abordar aqui nessa teoria geral é a discussão sobre as fontes de obrigações. Na atualidade, essa discussão, ela, vamos dizer assim, ela perde um pouco a relevância que já teve, porque nós, na atualidade, associamos as fontes de obrigação estrito sensu à teoria do fato jurídico. Pode ser fonte ou causa de uma obrigação estrito sensu qualquer fato jurídico que gere uma obrigação estrito sensu, ou seja, uma relação jurídica material individualizada entre sujeitos determinados ou determináveis. Esse fato jurídico pode ser um negócio jurídico, que é o mais comum, porque nós temos aí nessa questão, nessa situação de negócio jurídico, um ato de vontade que constituiria uma obrigação, pode ser um ato ilícito que gera uma obrigação de indenizar, pode ser uma situação de enriquecimento sem causa, que gera um dever de restituir essas vantagens obtidas indevidamente. Ou seja, não importa qual é a fonte, qual é a causa. O que interessa é o seguinte: essa obrigação, ela nasce de um fato que a norma confere juridicidade e ela se conecta com tudo isso que nós estamos falando, porque esse fato jurídico é capaz de constituir uma relação material individual com deveres específicos entre pessoas determinadas, ou seja, uma obrigação em estrito sensu. É por isso que, na atualidade, é mais interessante analisar a obrigação sob essa perspectiva, no que diz respeito às suas funções, como sugere numa obra excepcional Fernando Noronha, do que a partir das suas fontes. Era muito, classicamente, eu não sei se vocês estão lembrados, se costumava dizer o seguinte: são fontes de obrigações o contrato, o ato ilícito, as declarações unilaterais de vontade. São fontes de obrigação? São. O contrato, o ato ilícito, as declarações unilaterais de vontade são capazes de gerar obrigações estrito sensu? Sim. São fontes? Sim. Mas, diante da complexidade da obrigação contemporânea, enclausurarmos a análise das fontes ou da causa nesses três, vamos dizer assim, institutos, não é adequado. Por isso que é muito melhor, é muito mais abrangente analisarmos a obrigação estrito sensu a partir da sua função. Qual é a função da obrigação estrito sensu? Negócio jurídico, ato de vontade, que é o nosso objetivo principal. Ou seja, obrigações estrito sensu que são constituídas a partir de uma vontade exteriorizada. Pessoas desejaram constituir uma obrigação estrito sensu, uma relação material individualizada de crédito e débito com obrigações, direitos e deveres recíprocos. Ou com obrigação para um e direito para outro, porque nós podemos também ter obrigações ou contratos de efeitos unilaterais, onde tem um credor de um lado e um devedor de outro, ou uma relação de reciprocidade de obrigações e direitos, onde os sujeitos são credores e devedores recíprocos. Enfim, negócio jurídico. A primeira função, negócio jurídico. A segunda função da obrigação é a reparação de danos, ou seja, vincular a obrigação estrito sensu à teoria da responsabilidade civil. E terceiro, a função de provocar a restituição de vantagens obtidas indevidamente, pretensões restituitórias, enriquecimento sem causa.
E aí nós conseguimos, a partir das funções, e isso é o mais fantástico, que é o meu objetivo, conectar a obrigação em estrito senso com vários institutos. Então, quando a gente diz que a função da obrigação é potencializar e viabilizar negócios jurídicos, o negócio jurídico é uma espécie de fato jurídico. O negócio jurídico se conecta com a teoria dos contratos. O negócio jurídico pode, eventualmente, se conectar à teoria da responsabilidade civil por meio de negócios jurídicos. Se legitimam posse e podem ser constituídas propriedades ou direitos reais que não se confundem com a propriedade. Enfim, olha como é possível conectar a partir da função com outros institutos. No caso da responsabilidade civil, aqui tem uma conexão direta entre a obrigação em estrito senso e a responsabilidade civil. Quando essa obrigação tiver um problema e gerar um dano para qualquer dos sujeitos, haverá a possibilidade de uma pretensão indenizatória, reparar danos decorrentes da violação daquela relação primária de crédito e débito, ou seja, o Schuld. A responsabilidade civil seria o próprio Haftung, mas seria mais uma função da obrigação em estrito senso, ou seja, a reparação de danos. E a terceira função estaria ligada ao enriquecimento sem causa, que não se confunde com a responsabilidade civil. Cuidado, porque o enriquecimento sem causa, ele independe de dano. Ou seja, aqui nós não temos uma pretensão indenizatória. Aqui a pretensão ela é restituitória. Então, alguém obteve vantagem às minhas custas, eu tenho, independente de dano, independente de ilícito, o direito de pedir a restituição, a reversão dessas vantagens que alguém teve às minhas custas, a meu favor. Então, esse dever de restituição também é uma função da obrigação estrito sensu. Vou mostrar para vocês como tudo isso funciona. Isso é interessante, o que eu estou falando para vocês, porque é possível, a partir disso, de fato, criar uma conexão da obrigação em estrito sensu. Por isso que eu disse para vocês que na parte especial, vamos dizer assim, é evidente que a teoria geral das obrigações é a parte mais importante. Olha só, vamos pegar aqui, deixa eu colocar aqui, abrir a tela aqui para vocês. Pronto. Olha só, essa é a análise clássica, fonte das obrigações. Quais são as fontes? Aí, classicamente, o contrato, o ato ilícito, declaração unilateral de vontade, enfim. São fontes de obrigações? São, mas retratam o que é obrigação contemporânea? Não. Então é muito melhor, e a doutrina moderna vem fazendo isso, associar a fonte de obrigação à teoria do fato jurídico. Qualquer fato jurídico que gere uma obrigação em estrito sensu pode ser considerado fonte de obrigação. E claro, nós estamos falando de uma obrigação estrito sensu, que gera deveres específicos individualizados. Não vamos confundir com a obrigação em sentido amplo, que todos nós temos em função da necessidade de adotar um comportamento imposto pela lei. A lei nos impõe deveres, mas esses deveres, essas obrigações genéricas, não entram nesse mundo que nós estamos tratando aqui da obrigação em estrito sensu, que é a relação individualizada, enclausurada, onde há uma necessidade de liberação dos sujeitos. Por isso, o caráter transitório é a principal característica dessa obrigação em sentido estrito. Cuidado com isso. Nessa nova ótica, poderíamos dizer que qualquer fato jurídico, qualquer, que seja capaz de provocar o nascimento de um direito subjetivo, de um crédito e de um dever jurídico entre pessoas determinadas ou determináveis, é considerado causa ou fonte de obrigação em estrito sensu. Então, nós não precisamos ficar mais catalogando, até porque nós não conseguiríamos incluir todas as situações possíveis
nesses catálogos, é muito mais tranquilo, até porque as obrigações, ao contrário, os direitos obrigacionais, ao contrário dos direitos reais, são meramente exemplificativos. Lembrando que os direitos reais são taxativos, apenas aqueles que estão lá no artigo 1225 do Código Civil. Então, é muito melhor associarmos, aproximarmos a obrigação no que diz respeito à sua fonte da teoria do fato jurídico do que simplesmente tentar catalogar tudo que pode ser fonte de uma obrigação estrito sensu. Beleza, tranquilo, ok? Lembrando que normalmente o nosso grande objeto aqui de análise é a obrigação estrito sensu, que se constitui a partir de um ato de vontade, de um negócio jurídico e até de ato jurídico em sentido estrito. Mas nós podemos também ter obrigações em sentido estrito que nascem a partir de uma previsão normativa, como é o caso da obrigação de alimentos, só que nesse caso, como eu já falei para vocês, os parâmetros para análise, conteúdo, efeitos, alcance dessa obrigação estrito sensu, que decorre diretamente da lei, se submetem aos parâmetros legais que norteiam essa obrigação estrito sensu. Por isso que eu digo, no caso de alimentos de direito de família, a obrigação alimentar numa relação familiar, os parâmetros dessa obrigação estão nas regras que tratam da obrigação de alimentos de direito de família. Claro, podemos pactuar uma obrigação de alimentos fora do direito de família? Sim, a partir de um ato de vontade? Sim. Aí, essa obrigação alimentar, esses alimentos convencionados, eles serão submetidos à teoria geral das obrigações que nós estamos estudando aqui. Mas quando a obrigação ela está relacionada ao direito de família, os parâmetros dos direitos subjetivos, deveres jurídicos, dessa relação jurídica individualizada, são as regras que disciplinam a obrigação alimentar no âmbito do direito de família. Claro, podemos, como eu disse, adotar algumas situações aqui, aproveitar algumas situações que nós temos aqui para analisar essa obrigação que decorre da lei, mas a essência, os parâmetros essenciais dessas obrigações em sentido estrito, que surgem de uma norma legal, são definidos pelas regras que disciplinam essa obrigação. Já tratamos disso. Por isso que hoje é muito melhor, e isso é importante para a prova, que vocês entendam, até para que possamos fazer as necessárias conexões, as obrigações em estrito sensu a partir das suas funções. A principal é a função negocial, ou seja, que tem como causa um negócio jurídico. São as obrigações constituídas a partir de um ato de vontade. A segunda função é a função de reparação de danos, que conecta a obrigação estrito sensu com a responsabilidade civil, que nós vamos ver sempre aqui. Nós vamos ver que a teoria da responsabilidade civil nos acompanha. Qualquer problema na obrigação, o inadimplemento nada mais é do que uma das fontes de responsabilidade civil. Então, a responsabilidade civil também é uma função da obrigação estrito sensu, ou seja, também há a obrigação de indenizar, de reparar danos quando há lesão a bens jurídicos relevantes. E a terceira função envolve um enriquecimento sem causa, que, olha só, o enriquecimento sem causa tem caráter subsidiário, cuidado com isso, há uma subsidiariedade, não há necessidade de dano nem de ilícito, nós vamos falar disso lá na frente, eu só estou tratando disso agora porque isso é importante para esse momento. Ou seja, quando alguém tem alguma vantagem às minhas custas, ainda que eu não tenha tido dano nenhum, ainda que não tenha ocorrido um ilícito, o mero fato de alguém ter vantagem às minhas custas impõe a essa pessoa o dever de restituir essas vantagens àquele que suportou essa situação. Ou seja, se não há uma causa jurídica que justifique essas vantagens, aquele que suportou esse enriquecimento de outrem
tem o direito de obter a reversão dessas vantagens em seu favor. Aqui nós estamos falando de uma pretensão restituitória, que é diferente da pretensão indenizatória associada à responsabilidade civil. Podemos ter no mesmo fato a possibilidade de uma pretensão indenizatória e restituitória? Sim, desde que eu consiga separar com todos os pressupostos, porque são pressupostos da responsabilidade civil, que haja uma causa, um nexo causal e um dano. Esses são os pressupostos da responsabilidade civil. Os pressupostos do enriquecimento sem causa são outros. Quando eu não consigo resolver uma questão jurídica com nenhum outro instituto, de forma subsidiária, se for possível reverter vantagens que alguém teve às minhas custas sem uma causa para isso, o enriquecimento sem causa subsidiariamente poderá servir para que a pessoa vítima possa pretender a restituição dessas vantagens indevidas. A finalidade do enriquecimento sem causa não é reparar dano. Essa é a finalidade da responsabilidade civil. O objetivo aqui é restituir acréscimos ou vantagens ao patrimônio à custa de quem foi obtida. Então, essas são as grandes funções da obrigação em estrito sensu hoje. Função negocial, reparação de dano e reversão de vantagens indevidas, com fundamento no enriquecimento sem causa. Está aí, ó, enriquecimento sem causa. Aquele que sem justa causa se enriquece à custa de outrem tem o dever de, será obrigado, está aí a obrigação, será obrigado a restituir o indevidamente auferido. Detalhe, para que haja esse dever de restituição com fundamento no enriquecimento sem causa, é necessário que alguém tenha uma melhora na sua situação patrimonial, que é justamente o enriquecimento, mas não há necessidade de que o outro, de que a vítima tenha um empobrecimento. Basta que alguém se enriqueça às minhas custas, mas eu não preciso ter um empobrecimento. O empobrecimento não é requisito do enriquecimento sem causa.